Nem precisa. Tá, tu vai falando. Fala, turma, como é que vocês estão? Hoje a gente vai bater um bate-papo aqui. Eu e a minha sócia Gabriele, ou Gabriela. Brele. Alguns clientes que erram muito. É um papo ali muito sem filtro. É mais para saber também a sua opinião, ideologia, tal, o que você acredita como assessora, pessoa física, o que você faz. E eu espero que a galera do outro lado ali possa aproveitar. E eu vou começar com uma polêmica, tá? Boa tarde, galera. Conta com a gente aí o que a gente puder trazer de informação e conhecimento. Estamos aqui, né, Bruninho, para isso. Exato. Eu vou começar com uma polêmica. A gente estava falando nos bastidores aqui, e eu acho que é super relevante. Não existe uma resposta 100%. Eu acredito que eu quero sugar o máximo de você. Mas o que que você acredita na questão de ETF, dólar? Por que que você acha que, na sua opinião, é muito mais interessante enviar para fora do que ter um ETF aqui dentro? Na verdade, assim, em parte de diversificação, eu gosto de diversificar em vários ativos, né? Quando você fala de ETF, o que que eu vejo de diferente do mercado tradicional que a gente tem de investimento? E uma das coisas que a XP veio também com o intuito desde o começo é trazer o acesso a muitas pessoas. Então, hoje, você falar para mim que não tem como investir, é porque você não quer investir, né? Porque o acesso tá muito abrangente ali, né? Então, quando você fala de diversificar em ETF, um ponto muito positivo hoje, por exemplo, em ações, você consegue comprar lotes fracionados, só que o custo acaba sendo muito maior do que comprar o ETF no caso. Então, assim, a parte tanto de fundo imobiliário como ETF, eu acho que o legal é que você consegue comprar uma cota, duas cotas. Então, assim, a pessoa consegue guardar R$ 100 ou que ela consiga guardar R$ 50. Do mesmo jeito que o Tesouro Direto também traz essa eficiência. Então, acho que um ponto positivo para o ETF é você poder diversificar em diferentes ativos nacionais, internacionais ali, com pouco recurso. Então, isso faz com que democratize mais para todo mundo ter acesso a esse tipo de investimento que antigamente era inviável, não existia, né? Então, acho que esse ponto é um ponto muito positivo e que traz aí para o investidor pequeno também a possibilidade de diversificação com pouco recurso. Tá. Então vamos criar algumas hipóteses aqui. Obviamente que a gente não está falando de recomendação, isso que fica bem claro e registrado, tá? Mas eu tenho alguns traumas quando eu mando recurso para fora, por isso que eu não defendo 100% a tese de, poxa, tem que enviar, tem que fazer. Eu ouço o cliente do outro lado, acredito que você segue essa mesma analogia. Mas se eu pego, por exemplo, um ETF de IVV, coloco aqui na minha carteira nacional, um cliente ele tem meio milhão, 1 milhão sequer, ele está alocado ali, ele tem um ETF de S&P, ele tem um ETF atrelado ao câmbio de dólar, ele tem um ETF de ouro, ele tem um ETF global. Por que que na sua visão seria interessante esse cliente pegar um percentual desse capital e fazer realmente o câmbio, pagar spread, pagar IOF, levá-la para fora, sendo que ele pode fazer isso no ETF aqui na Bolsa Brasileira? Na verdade, quando a gente fala de investimento fora, a gente também está pensando em risco Brasil, né? Então, assim, a gente pensa de uma diversificação lá fora, em compra de moeda, então a gente vai olhar a jurisdição de lá de fora, então é uma forma de blindar também lá fora. E assim, deixando muito claro, quando a gente fala de investimento internacional, a gente pensa num horizonte de longo prazo. Então, por isso precisa ser um cliente que não vai olhar o dinheiro lá fora, entendeu? Então, assim, eu acho que um ponto muito importante para a gente colocar aqui na pauta é que o cliente que investe vai transformar o recurso em dólar, ele vai mandar o recurso para fora, é um recurso que ele não utiliza no Brasil, porque o recurso que ele utiliza no Brasil tem que ser em reais, correto? Então, assim, aí ele vai mandar para fora, ele vai ter a variável do dólar e mais do que ele for aplicar. Pode ser uma renda fixa, uma renda variável. Eu gosto muito do índice do S&P, porque quando a gente aplica em índice, o mercado é muito dinâmico, né? Então, de tempos em tempos, o índice é reavaliado e a composição que tem nesse índice, ele pode se manter ou ele pode ser alterado. Então, traz uma eficiência muito mais para o tipo de investimento e uma dinâmica melhor para a carteira. Então, mas lembrando, quando a gente fala de investir lá fora diretamente, precisamos de um horizonte, porque tem uma variação do dólar. Hoje a gente partiu de um dólar de 4,90, o que? Uma semana atrás,
E por conta de efeitos de eleição mesmo, vamos falar nesse ponto, o dólar tá 5,5 hoje. Então, assim, acredito que o mercado vai balançar bastante. Gosto da tese de investir lá fora porque é uma economia que é mais desenvolvida, o mercado é mais desenvolvido. Se você olhar a composição da carteira lá fora, ela é muito mais completa do que a composição aqui no Brasil. Então, as melhores empresas do mundo estão nos Estados Unidos. É um fato que a gente não pode ignorar. Então, nessa tese, eu me sinto muito mais segura para estar aplicando lá fora, em ativos ali que eu vejo como eficientes e trazendo uma diversificação aí na conta dos clientes e na conta pessoal nossa, né? Então, eu gosto bastante dessa tese. A partir de ETF, pode ser aplicado aqui, só que você não vai estar exposto diretamente a todos esses ativos. Então, quando a gente vê um ETF, tá comprando em reais, você não tá comprando em dólar, entendeu? E a dinâmica também de liquidez é muito mais rápida do que você tá fazendo o ativo lá fora. Então, é uma forma de diversificar. Pode ter pouco recurso, aí de repente aquele cliente que tem um certo receio, mas quer dar uma diversificada e conhecer um pouco o outro mercado. Então, acho que faz sentido aí tá aportando nesse tipo de investimento. Legal. Agora um viés meu mesmo, tá? Por que eu gosto da diversificação lá fora? Geralmente, quando os clientes eles buscam um longo prazo, eu gosto dessa parte de sucessão. Então, obviamente que isso não é uma indicação, mas a gente trabalha com produtos de offshore, que você trabalha com blindagem de sucessão patrimonial. Então, eu vejo isso como uma parte excelente. Segundo, você tem planos lá fora, e eu falo que a offshore é interessante, que ela te dá bonificações de dinheiro mesmo. Então, quando você pega um plano, por exemplo, de S&P de 15 anos, se você ficar até o final, ele vai te dando incentivos. Você não encontra isso em produtos brasileiros. Terceiro ponto, eu observo muito a carteira que a gente tem. O Brasil em si, e eu acho muito relevante, tá, turma? Se vocês pesquisarem no Banco Central, vocês conseguem visualizar como que o Brasil tem de distribuição de reserva. O que a gente tem de dólar. Você vai perceber que a gente tem 95% de reserva em dólar canadense, dólar americano, dólar não sei das quantas lá, moeda um percentual pequeno em europeu, em outros países, e um percentual de 5 a 7% em ouro. Então, quando você começa a ver a diversificação do Brasil, do que a gente tem de reserva, que está mais do que 90% em dólar, isso pesa. Outro ponto relevante, tudo que você visualiza, sendo de commodity, milho, soja, até pequenos objetos, eles são negociados em dólar. Então, quanto mais você começa a abrir a sua mentalidade para entender que isso precisa se ter um percentual, fazendo ou não câmbio, isso é necessário, aí entra, né? Qual a necessidade do cliente, quanto tem de patrimônio, qual é o planejamento sucessório. Então, dá para ir para muita pauta. E quando você olha o mercado no todo, tinha uma polêmica aí de mercado e um movimento que a gente está vendo nas outras economias para diminuir um pouco a exposição do dólar, até porque para não deixar os Estados Unidos comandar o mundo como ele sempre comandou, né? Então é um movimento que está acontecendo, mas ainda 80%, se você olhar, das economias, a dependência é muito grande ainda em dólar. Pode ser um movimento que a gente enxergue no longo prazo, mas assim, olhando os Estados Unidos também não vai deixar que isso aconteça. Então, a gente está acompanhando isso de perto também, olhando cada cenário, mas ainda ela é uma moeda muito forte ali na economia global ali. Então, comparando o real com o dólar, não tem como a gente, principalmente o fator político, a gente está prestes a uma eleição. Os fatores da eleição também não estão agradando muito o público aí no setor econômico e a gente sempre está exposto, né, a algum problema aí. E aí é uma forma da gente estar posicionado numa economia mais forte, com boas empresas e numa moeda mais forte. Não que a gente vai mandar todo o recurso para lá, porque a gente mora no Brasil, né? Mas tá ali diversificando o investimento e tendo uma certa proteção lá fora. Quando a gente fala de investimento lá fora, às vezes eu penso numa aposentadoria também, numa moeda mais forte, ou no estudo dos filhos, pontuando que depois que a gente manda para fora, a gente não tem a necessidade de estar trazendo de volta. Então pode ser um recurso que a gente utilize lá fora também. Então são pontos que eu gosto de trazer aí para o cliente pensar e estar aberto também para conhecer um pouco
Porque o Brasil é muito pequeno perto da economia do mundo, né? Então acho que é esse ponto, né, que a gente tem que trazer para os clientes, né, Bruninho? Legal. E conta com a gente aí para trazer eficiência e diversificação na carteira de forma inteligente e eficiente, né, Bruninho? Legal. Turma, não esquece de seguir a Gabi no Instagram, vou deixar aqui também na descrição, tá? Senta o dedo no like, compartilha, manda para aquele amigo ou amiga que tem às vezes uma pulguinha atrás da orelha de como diversificar em dólar.